Como houve muita repercussão no último vídeo, eu explicando em um passo a passo como é que a gente organiza um tema de redação a partir de uma seleção de palavras-chave, partindo da horizontalização para a verticalização, muitos candidatos me procuraram para eu, de alguma forma, ajudá-los, principalmente para a prova que está chegando do TRT2, ou seja, TRT de São Paulo com a banca Fundação Carlos Chagas. Então, pela primeira vez, saibam disso, eu vou contar alguns segredinhos da banca Fundação Carlos Chagas. Mas, como eu acabei de dizer, é pela primeira vez que eu faço isso. Todos os segredos da Fundação Carlos Chagas estão trancadinhos a 7 chaves, e eu só repasso para os meus alunos. Mas, como a procura foi grande a pedido de SOS, eu farei isso. Vou contar alguns segredinhos nesse vídeo para vocês, portanto, fiquem atentos, venham comigo. Eu sou o professor Valmir Ferreira, um especialista em provas discursivas para concurso público. Como eu disse anteriormente, eu vou revelar para vocês alguns segredos da banca Fundação Carlos Chagas. E repetindo, é pela primeira vez que eu trago isso a público para falar de pequenos detalhes e fundamentais para quem procura uma redação de alto desempenho com a banca Fundação Carlos Chagas. Eu quero que vocês fiquem de olho na tela. Eu vou fazer uma síntese rápida e depois eu avanço para algumas partes fundamentais para explicar tudo para vocês. Tá ok? Lembrando também que, claro, alguns segredinhos ainda permanecerão guardadinhos entre mim e os alunos. Mas vamos lá, de alguma forma eu tenho certeza de que eu vou ajudar muito vocês. Primeira observação: por que eu coloquei na tela de vocês conteúdo e estrutura e não pus a expressão, que também é um critério corretivo da banca? Simples. A estrutura e o conteúdo estão interligados. O fato que na parte da expressão também existem algumas considerações que precisam ser feitas, mas essa é uma parte em que a banca comumente coloca a mãozinha bem leve. A preocupação maior e o peso maior está exatamente em conteúdo e estrutura. Então vamos lá. Quando o candidato olha os critérios corretivos da banca, ele vai ver assim, conteúdo, aí vai verificar A, B e C, né? E garanto a vocês, o candidato não presta atenção nesses detalhes. Mas se vocês mergulharem um pouco, vocês vão verificar que, na verdade, não são 3 itens A, B e C para conteúdo, mas sim 6. 6 itens que estão sendo subjugados pela banca nesse exato momento. O primeiro deles é a perspectiva adotada no tratamento do tema, e daqui a pouco eu explico cada detalhe desse. Depois ela avança para a capacidade de análise e vai para o senso crítico, depois ela vai para a consistência dos argumentos, clareza, coerência no seu encadeamento. Aí ela fecha essa primeira parte do conteúdo e avança para a estrutura. E em estrutura, respeito ao gênero solicitado, progressão textual, encadeamento das ideias, articulação de frases e articulação de parágrafos. Só que eu quero que vocês fiquem de olhos muito atentos. O candidato que ele é penalizado, olhe só, o candidato que é penalizado em clareza, coerência no seu encadeamento, ou seja, os itens 5 e 6 de conteúdo, tornam-se extensivos para a estrutura. Logo, esse candidato também passa a ser penalizado em itens subsequentes. Ou seja, entram mais 5 itens. Então, veja bem, em conteúdo foram 6. Em estrutura, foram 5. Só aí a banca já está avaliando o candidato em 11 itens. Por isso, a banca é uma das bancas mais exigentes no que tange aí aos critérios corretivos de redação, certo? Agora vamos perceber o seguinte: se você atentar para 2 itens de conteúdo, que é clareza e coerência no seu encadeamento, entenda uma coisa muito importante: você será penalizado, caso você seja penalizado nesses itens, são os itens 5 e 6, você passa a ser penalizado também em progressão textual, encadeamento das ideias, articulação de frases e articulação de parágrafos. E olha que interessante, você tem um efeito cascata, ou seja, se o candidato for penalizado em conteúdo, nos itens clareza e coerência no seu encadeamento, ele começa também a ser penalizado a partir de progressão. E por que isso? Porque quando a gente fala de progressão textual, nós estamos falando de coerência. Então, se você tem uma penalização de coerência, você começa a ser afetado no processo seguinte, ou seja, na estrutura. E
tenho certeza de que os candidatos não sabem disso. Eles vão fazer a prova. Eles olham conteúdo, estrutura e expressão. Pronto, já está resolvido. Não. É dessa forma que eu consegui levar muitos candidatos à nota máxima com a Fundação Carlos Chagas. Se não tiraram nota máxima, ficaram muito perto da nota máxima. Esse é o sucesso. Próximo ponto a ser observado: estratégias. Por quê? Se você conseguir avançar ou gabaritar em conteúdo, é claro que você vai arrastar essa pontuação para a estrutura, porque nós também temos caminhos para isso. Mas entenda, se você gabarita, por exemplo, o conteúdo, é claro que você também vai gabaritar a estrutura. Salvo se você der muita moleza para você não gabaritar aquela história de fiz na intuição. Se você trabalha em cima de orientação técnica, eu garanto a você que se você gabaritar em conteúdo, você gabarita em estrutura. E aí fica a expressão para você dominar alguns aspectos gramaticais e avançar para uma nota próxima da nota máxima ou, finalmente, tirar uma nota máxima com a Fundação Carlos Chagas. Beleza? Então, aqui está o primeiro apontamento que eu quero fazer a vocês. A gente avança na tela agora para explicar uns detalhezinhos super importantes. Eu tenho certeza de que você vai gostar bastante. Portanto, de olho na tela e vem comigo, vamos mergulhar nesses segredinhos da banca Fundação Carlos Chagas. Pessoal, o primeiro item corretivo da banca, na parte, o quesito é conteúdo. O item é perspectiva adotada no tratamento do tema. Eu coloquei na tela para vocês uma árvore com os seus galhos, as suas ramificações, para que vocês entendam o seguinte: o que é uma perspectiva adotada no tratamento do tema? É que a banca, ela, a partir de um texto motivador, ela pode explicitar o tema ou não. Vocês sabem disso. Ela coloca um tema motivador e aí, de repente, ela vem com aquele comando com base no texto ou com base nas informações, redige um texto dissertativo argumentativo a respeito do tema. E aí ela vai explicitar. Então vamos pensar no seguinte: se ela explicitar, ela já recortou o tema para vocês. E agora ela quer saber como você vai conduzir esse tema, certo? Ou seja, quais serão as ramificações a partir daí. Se você se mantém no tronco, que é a base, por isso muitos comandos ela diz com base nas informações do texto, ou com base nos textos, ou com base no texto, ou seja, é a base, é o tronco, entenda isso. Você tem uma base e é de lá que você vai partir, certo? Existe um risco de você pegar um caminho errado? São os galhos das árvores. E quanto mais você se distanciar, você vai observar que os galhos vão afinando. Você está se distanciando do tema nuclear, do tronco, da ideia central do texto. Então tenha muita atenção e cuidado na hora de fazer uma abordagem, fazer a seleção do recorte temático. Por falar em recorte temático, a banca também costuma, em muitos casos, não explicitar, né, o tema. Então, ela vai dizer o seguinte: ela vai colocar um pensamento, uma frase, um poema, um trecho, um parágrafo, um período, seja lá o que for, e aí ela diz o seguinte: com base no que se afirma acima, redige um texto dissertativo argumentativo. Então, você precisa ler, buscar essa afirmação, e tem uns segredinhos que você precisa saber, mas vai ficar para um outro momento. Meus alunos sabem disso. Que quando você busca essa afirmação se torna o parâmetro para a sua redação. Ou seja, é o tronco da árvore, que também terá as suas ramificações. E olha que interessante, a banca explicita o tema ou não, ou seja, ela faz o recorte para você ou não, e você será aquele galho que vai ramificar. A questão é, você se mantém preso a um tronco, próximo desse tronco, ou você começa a se distanciar desse tronco temático? Essa é a questão. É isso que ela chama de perspectiva adotada no tratamento do tema.
Você está ali, muito perto do tema, ou você está falando exatamente do tema nuclear, ou você se distanciou, beleza? Observe que o próximo item corretivo da banca capacidade de análise. E o que a banca trata como capacidade de análise? Eu coloquei na tela para vocês uma escadinha com alguns degraus, 6 degraus, na verdade. Simbolizando o quê? É que nós, segundo Benjamin Bloom, conseguimos desenvolver 6 níveis de raciocínio. Logo, o nível 1 é o nível mais básico, o nível 6 é o nível mais elevado, que é o nível de inferência. Então a gente pensa assim, a gente vai pensar em identificação, a gente vai pensar em comparação, a gente vai pensar em análise, a gente vai pensar em síntese, a gente vai pensar em julgamento e a gente vai pensar em inferência, que é o último. A banca, quando ela coloca um tema explícito ou implicitamente, ela quer saber em que nível de raciocínio você está. Ou seja, qual é a tua capacidade de análise diante daquele tema. Ou seja, você pensa aquilo que todo mundo pensa, está no senso comum? Você pensa um pouco acima dessa turma que pensa sempre a mesma coisa, que discute sempre a mesma coisa? Você está muito além, você está discutindo em um outro patamar. A tua percepção, o teu nível de conhecimento, o teu nível de intelectualidade, o teu nível de informação e de articulação de raciocínio está muito acima. Ótimo, então a banca está avaliando isso em você. Se você está ali com senso comum, se você está um pouco acima do senso comum, ou se você realmente está fora da curva, como dizem. Por trás de tudo isso, existem pontuações. Ou seja, a perspectiva, a tua capacidade de análise. Você pode observar, e eu vou colocar para vocês aqui, que o próximo item é o senso crítico. E o senso crítico está vinculado com a capacidade de análise. É claro, a gente está no nível de raciocínio muito perto. É difícil até você distinguir no trecho textual, mas a gente consegue. Não se esqueça de que os examinadores, né, ou examinadoras são pessoas extremamente abalizadas, elas são capacitadas, são treinadas, elas têm faro técnico, elas são muito competentes e são muito profissionais. Então elas conseguem perceber isso no texto, na materialidade do texto. Ora, o que é um senso crítico? Observe e perceba a linhagem que a banca desenhou para o candidato. Perspectiva adotada no tratamento do tema. Ok. Em seguida, ela entra com capacidade de análise, ou seja, até onde vai o seu nível de raciocínio. Em seguida, ela vem com senso crítico, para dizer o seguinte: o que você pensa sobre o tema? Qual é o teu ponto de vista sobre essa discussão? Vamos pegar um dos temas passados, que foi limite do humor, que segundo o texto, ou a defesa do texto, não deveria e não deve haver limite para o humor. Impondo limite, não haverá mais humor. Esse era o texto. E cabia ao candidato se posicionar diante daquilo. Veja bem, se posicionar. Ele tem que se posicionar, ele tem que manifestar o senso crítico dele naquele momento ali. E aí é muito interessante quando a gente fala sobre senso crítico, porque em seguida, nos critérios corretivos, o que a banca faz? Ela traz consistência dos argumentos. Você sabe por quê, candidato ou candidata? É porque no momento que você se posiciona diante daquele tema, ela quer saber em quem você está apoiado. Portanto, aquela ideia que alguns defendem, não precisa colocar um argumento de autoridade, porque isso, porque aquilo, para muitas bancas não. Para a FCC, sim. Você sabe por quê? Porque é critério corretivo. Tudo que é critério corretivo tem que estar na sua redação. Como é que você quer pontuar com a banca se você não está atendendo aos critérios da banca? Então, candidato, candidata, preste atenção nos critérios da banca, faça o que a banca atenda ao comando para o tema e desenvolva a sua redação atendendo aos critérios da banca. Esse é o caminho. Pois bem, então a gente chega aí na consistência dos argumentos. Então veja bem, no momento que a gente
Falando sobre a liberdade de expressão ou os limites do humor. Eu posso me posicionar e dizer: o humor ele não pode ser uma prática sem limite. Por quê? Porque a Constituição diz que nenhum direito é absoluto, nem mesmo a vida. Portanto, o humor ele não pode ser sem limites. Além do mais, Kant disse que se eu ajo sobre a minha vontade, eu concedo ao outro o mesmo direito. E se eu concedo ao outro o mesmo direito que o meu, a gente precisa levar em consideração o que Voltaire também havia falado, ou que Locke principalmente falou. Se isso ocorrer, a nossa sociedade ela será caótica. Não haverá convivência. Ela será brutal. Ela será sórdida, como disse Locke. Esse é o meu ponto de vista. Realmente, nós não podemos viver numa liberdade absoluta. Penso a mesma coisa. Tá, mas em quem eu me apoio? Eu me apoio em Locke, eu me apoio em Voltaire, eu me apoio no Kant, eu me apoio na Constituição Federal. Ou seja, consistência dos argumentos. É isso. A minha redação precisa apresentar uma consistência nos meus argumentos. Então, naquela caminhada da banca, ela coloca a perspectiva adotada no tratamento do tema, ou seja, recorte temático. Depois, ela quer a capacidade de análise, ou seja, até onde você consegue chegar diante desse tema, diante dessa frase, diante desse pensamento, diante dessa crônica, diante dessa poesia. Até onde você consegue chegar. Depois, ela quer que você manifeste o senso crítico. Manifestou o senso crítico? Agora ela quer saber em quem você se apoia. Aí você fecha os principais itens, os que mais pesam para o conteúdo, para a banca FCC. Correto? Depois, o que ela vai cobrar? Clareza e encadeamento nas suas ideias. Ou seja claro, não se perca nessas observações, nessa análise, e procure encadear as suas ideias, porque se você encadear, você vai trabalhar a chamada progressão textual, que ela já vai conduzir para a estrutura. É isso, candidato. Fique atento, fique muito atento a esses detalhes. Eu sou o professor Valmir Ferreira, um especialista em provas discursivas para concursos públicos.